Eu me chamo Osvani, sou perito em Engenharia de Segurança do Trabalho no Ministério Público da União e vou fazer comentários a uma prova da Fundação Getúlio Vargas, que foi aplicada agora em 13 de 10 de 2024, no concurso para Engenharia de Segurança do Trabalho na Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro. Eu vou comentar apenas a parte específica da prova, parte referente a conhecimentos em saúde e segurança do trabalho. Então vamos começar aqui com a questão 41, De acordo com a NR1, uma empresa deve avaliar os riscos relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Além disso, a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo com revisão periódica. Considerando uma grande empresa com certificações em sistemas de gestão de SST, em que não houve qualquer motivo para a alteração do período de revisão, a NR1 indica que o prazo para a revisão da avaliação de riscos ocupacionais pode ser de até... Então, o examinador está querendo saber se o candidato conhece aqueles dois prazos que tem na NR1, para a revisão da avaliação de riscos. Existe o prazo padrão, vamos dizer assim, que é de 2 anos. Existe um prazo específico de 3 anos para uma situação que é justamente a que a questão aqui cita, que é quando a empresa tem certificações em sistemas de gestão. No caso, sistema de gestão de SST, Então, aqui a resposta é, a alternativa é 3 anos. Próxima questão, 42. Um engenheiro de segurança do trabalho avalia os riscos aos quais um pequeno grupo de trabalhadores se expõe durante o exercício de suas atividades laborais, indicando na tabela a seguir a probabilidade e a consequência de um evento adverso. De acordo com a NR3, a classificação da probabilidade e o tipo de consequência são respectivamente. A questão ela dá aqui um quadro em que eu tenho a descrição de um certo nível de probabilidade e um certo nível de consequência. Lembrando que a NR3 ela estabelece 4 níveis de probabilidade, Provável, possível, remota e rara. E 5 níveis de gravidade: morte, severa, significativa, leve e nenhuma. Então, cada nível desse, cada padrão desse, você tem uma descrição do que ele significa, que é para o auditor fiscal do trabalho, quando ele se deparar lá com a situação de fiscalização, ele encaixar em um desses níveis e fazer lá o cálculo, a consideração sobre o excesso de risco, certo? Então, vamos começar aqui com a probabilidade, O que fala aqui? Diz que medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas, que as medidas de prevenção elas são inexistentes, naquele caso ali, ou reconhecidamente inadequadas. E diz também que uma consequência é esperada com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. Então, se tem grande probabilidade, vai ser o nível mais alto de probabilidade, que é o nível provável. Então, a gente tem aqui, vamos ver nas alternativas, provável, provável e provável. Vamos ver agora a consequência, o que fala, Pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Então, a gente tem aqui que a consequência implica em incapacidade, certo? Então, com isso, a gente descarta o nível que é nenhuma, Porque existe aqui a lesão, Vamos ver, continuar aqui. Provoca incapacidade temporária. Se provoca incapacidade temporária, então a gente descarta também morte e severa, Morte porque, obviamente, teria que estar descrito aqui que causa morte. E severa porque o nível de consequência severa, ela exige que a incapacidade seja permanente, e não temporária.
Então a gente fica com duas opções, significativa e leve. O que acontece? Como que a gente faz para diferenciar as duas? Se a incapacidade temporária for superior a 15 dias, vai ser a consequência significativa. Se a incapacidade for inferior a 15 dias, vai ser a incapacidade leve. Então, como aqui na questão a gente fala, ela fala, né, incapacidade superior a 15 dias, então é significativa. Então, a gente tem aqui que é a opção A, né? Tem a opção tanto da probabilidade como da consequência correta, certo? Questão 43. Uma empresa classificada como grau de risco 3 possui 25 funcionários. Sobre a CIPA nessa empresa, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a CIPA será constituída por 2 membros efetivos e 2 membros suplentes. Então, vamos pensar aqui. Para responder isso aqui, exige um certo conhecimento do quadro 1, né? Lá da NR5, né? Quadro sobre dimensionamento. Você não precisa saber o quadro todo para responder essa questão. Basta você saber o seguinte, que na primeira faixa, né, de funcionários, né, porque o quadro, você se lembra, né, que o quadro ele é dividido em faixas, né? As colunas são faixas de trabalhadores. Então, a primeira coluna vai de 0 trabalhador a 19 trabalhadores. Nessa primeira faixa, de 0 a 19, nenhuma organização é obrigada a constituir CIPA, né? Seja de grau de risco 1, 2, 3 ou 4. Ninguém é obrigado a ter CIPA nessa faixa. Aí a faixa seguinte, ela vai de 20 a 29 trabalhadores. Aí a gente já começa a exigir CIPA para os graus de riscos 3 e 4. 1 e 2, não, apenas 3 e 4. O que acontece? A questão, ela fala em grau de risco 3, certo? E fala em 25 trabalhadores. Então, a gente tá falando justamente dessa faixa que vai de 20 a 29. E como eu falei, essa faixa de 20 a 29 é a primeira faixa em que se exige uma CIPA para grau de risco 3, né? Porque, como eu falei, de 0 a 19 não se exige CIPA, certo? O que acontece? Esse quadro de dimensionamento da CIPA, toda vez que for exigido a CIPA pela primeira vez, como é o caso aqui, a CIPA ela vai ser composta por um membro efetivo e um membro suplente. Sempre, para todos os graus de risco, sempre que a CIPA for exigida pela primeira vez, ela vai ser composta por um membro efetivo e um membro suplente. Então, aqui a gente tem a resposta, né? A gente já consegue julgar essa questão aqui. Ela fala em 2 membros efetivos e 2 membros suplentes. E isso está correto. Aí você vai me perguntar, mas você acabou de falar que é um membro efetivo e um membro suplente. É porque a CIPA ela é uma comissão paritária. Então, o valor que está lá no quadro de dimensionamento da CIPA, ele vai ter que ser dobrado, porque ele se refere apenas a uma das bancadas, né, que a gente chama. Porque existe a bancada dos trabalhadores indicados pela organização e existe a bancada dos trabalhadores que são eleitos pelos trabalhadores, né? Então, 2 bancadas. Então, se lá no quadro estiver o número 1, né, dizendo que tem que ter um membro efetivo, então, na prática, vão ser 2 membros, porque um vai ser indicado pela organização e um eleito pelos trabalhadores, né? Então, é uma comissão paritária. Então, a CIPA ela sempre vai ser um número par, certo? Então, está correto, né? Vão ser 2 membros efetivos e 2 membros suplentes. O segundo item. A organização designará dentre seus representantes o presidente da CIPA. Então, a organização é que designará o presidente da CIPA, está correto. E os representantes eleitos
dos empregados escolherão, dentre os titulares, o vice-presidente. Está correto também. Então, lembrem-se, presidente é escolhido pela organização e o vice-presidente é escolhido pelos empregados eleitos. E o vice-presidente ele tem que ser alguém entre os titulares da CIPA, certo? Não pode ser um suplente ou alguém fora da CIPA. Tem que ser alguém que seja membro titular da CIPA, né? Titular ou efetivo, né? Terceiro item. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, sem possibilidade de reeleição. Quando forem responder questões de concurso, se atentem sempre a essas palavrinhas, né? Que são bem importantes, como sempre, apenas, somente, né? Então, aqui a gente tem o sem, né? Sem possibilidade de reeleição. Está errado, porque os membros eleitos da CIPA, eles podem, eles realmente têm o mandato de 1 ano, como diz aqui, só que eles podem se reeleger uma vez, apenas uma vez. Então, o terceiro item está errado. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Um apenas, ele pede quais estão corretas, né? Um apenas, não, porque a 2 também está correta. 2 apenas, não, porque a primeira está correta. 3 apenas, não, porque a gente viu que a 3 está errada. 1 e 2 apenas, ok, é essa alternativa. A 1 e a 2 estão corretas, né? E só para confirmar, né, a alternativa E diz 2 e 3 apenas. E está errado porque a 3 é errada, né? Além disso, a 1 também está correta. Então, continuando, questão 44. Uma empresa que atua na construção de rodovias e ferrovias tem atividade principal classificada como grau de risco 4. Nessa empresa, um engenheiro de segurança do trabalho deve dimensionar o SESMIT, considerando um total de 200 funcionários. Então, grau de risco 4 com 200 trabalhadores. Pede para dimensionar o SESMIT. Nessa condição, o SESMIT deve ser composto por, no mínimo, ele dá as alternativas aqui. Não se assustem, essa questão você não precisa saber o quadro de dimensionamento para responder ela. Você só precisa saber como que o quadro de dimensionamento funciona. Existem algumas regras, né, que elas são seguidas, né, nesse quadro de dimensionamento. E aí eu vou falar aqui quais regras que importam para que você precisa saber para responder essa questão. Então, primeira regra. Na primeira faixa em que o SESMIT ele é exigido, o SESMIT ele vai ser composto sempre por um técnico de segurança apenas um técnico de segurança do trabalho. Então, vamos ver se aqui a gente está se tratando dessa primeira faixa, né, em que se exige o SESMIT. Eu disse que não precisava saber o quadro inteiro, né, mas na verdade não precisa saber o quadro inteiro, né, mas precisa saber uma parte do quadro de dimensionamento. Então, olha só, a questão fala em 200 trabalhadores, certo? O que acontece? No quadro lá de dimensionamento, o grau de risco 4 é exigido o SESMIT pela primeira vez na faixa que vai de 50 a 100. De 50 a 100 trabalhadores. Entendeu? Então, como a questão fala em 200, não se trata, então, da primeira faixa em que se exige SESMIT para grau de risco 4. Isso significa que o SESMIT não será composto por apenas um técnico de segurança, como é afirmado na alternativa A. Então, a gente descarta a alternativa A, porque esse SESMIT aqui seria se eu estivesse falando de 50 a 100 trabalhadores para grau de risco 4. E eu não estou falando disso, estou falando de 200. Então, descartamos a A. Segunda regra. Existe SESMIT composto por um técnico de segurança e um médico do trabalho. Existem situações que isso ocorre, mas nunca, gravem isso, nunca você vai ter um SESMIT composto por um técnico e um engenheiro de segurança. Nunca. A lógica é o seguinte,
eu já tenho um técnico de segurança que é da área de segurança. Então, se eu vou adicionar um profissional de nível superior a esse SESMIT, faz mais sentido que ele seja da área de saúde, né? E não da área que ele seja da área de saúde e não da área de segurança, né? Então, por isso que eu nunca vou ter um técnico de segurança e um engenheiro de segurança no SESMIT, apenas, né, essas duas formações. Mas um técnico de segurança e um médico é possível existir. Então, a alternativa B eu descarto também, porque ela fala em um técnico de segurança e um engenheiro de segurança trabalho. Então, descarto. Terceira regra. Não existe SESMIT composto por um técnico de segurança, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. Entendeu? Nessas quantidades, certo? Eu não estou falando da qualificação, estou falando da quantidade. Um técnico, um engenheiro e apenas um médico não existe. O que vai acontecer? Eu até posso ter SESMIT composto por essas 3 formações apenas. Só que, quando eu tiver essas 3 formações no meu SESMIT, o número de técnicos ele vai ser maior do que um. Eu não vou ter apenas um técnico de segurança, eu vou ter mais de um técnico de segurança. Então, eu descarto a alternativa C, porque ela fala justamente um técnico de segurança, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. Então, isso não é possível. Quarta regra. Os técnicos de enfermagem, eles só são exigidos quando o número de trabalhadores ele é bem alto. Quando o número é baixo, né, ou baixo ou médio o número de trabalhadores, não se exige técnico de enfermagem. Então, para o grau de risco 1, por exemplo, a gente só vai ter técnico de enfermagem sendo exigido quando o número de trabalhadores for acima de 2.000. 2001 para cima. Para grau de risco 2, 2 e 3, né? Quando o número de trabalhadores for de 1.001 para cima. E para o grau de risco 4, que é o que a gente está querendo aqui, quando for acima de 501, né? Acima de 500, aliás. 501 para cima, você vai ter exigência também do técnico de enfermagem. Menos do que isso, não se exige técnico de enfermagem. E a questão fala em 200 trabalhadores, que é menor do que 500. Logo, o meu SESMIT não vai ter técnico de enfermagem. Então, se eu olhar aqui a alternativa E, ela fala em técnico de enfermagem. Então, eu descarto essa alternativa também. Então, por eliminação, eu chego na alternativa D, que a alternativa D é a correta. Se eu for lá no quadro de dimensionamento, eu vou confirmar que realmente para esse número de trabalhadores, 200, e para grau de risco 4, o SESMIT vai ser composto por 2 técnicos de segurança, um engenheiro e um médico. Então, realmente é a alternativa D. Questão 45. De acordo com a NR7, o PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus empregados. Sobre as diretrizes do PCMSO, analise as afirmativas a seguir. Bom, primeiro, o PCMSO ele deve subsidiar o encaminhamento de empregados à previdência social. No primeiro momento, isso pode parecer estranho, mas está correto. O PCMSO realmente tem essa diretriz de encaminhar para a previdência social. O que acontece? O PCMSO ele tem caráter eminentemente preventivo, prevencionista, né? Ele quer evitar que ocorram doenças, que ocorram agravos, né? Lesões, enfim. Mas ele também tem que trabalhar com a hipótese, né? Com as situações em que vai acontecer o acidente, né? Tanto é que no PCMSO eu devo descrever, por exemplo, as situações por exemplo, quando acontece uma contaminação por agente biológico, né? Eu tenho que ter lá no meu programa médico o passo a passo, né, do protocolo, né, caso ocorra essa contaminação, né? Se tem que tomar
uma profilaxia, né? Você tem que tomar drogas enfim, para o trabalhador não desenvolver a doença, né? Para o vírus, não, se for o vírus, né? Para ele não se disseminar, né? Proliferar. Enfim, o PCMSO ele tem caráter eminentemente prevencionista, mas ele também prevê ações que não são prevencionistas, né? Ações de respostas a acidentes, a doenças. E uma dessas ações é encaminhar o trabalhador para a Previdência Social, né? Caso ocorra alguma coisa, caso seja preciso. Item 2. É uma das tarefas do PCMSO definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções determinadas. Está correto. É uma das principais, né, tarefas do PCMSO, é definir a aptidão do trabalhador. Então, se a gente pensar, por exemplo, no trabalho em altura, né, eu tenho que saber se esse trabalhador ele tem condições de realizar esse tipo de trabalho. Isso se chama definir a aptidão, né, se ele está apto. Não é uma aptidão técnica, tá? Não é se o trabalhador ele sabe fazer uma coisa. Não. É saber se o trabalhador possui condições físicas, mentais, enfim, condições de saúde para realizar certa atividade, tá bom? Não confundir essa aptidão que é dita aqui, né? Não é a aptidão técnica, não é saber fazer a coisa. Então está correto. Item 3. O PCMSO deve implantar e monitorar a eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização. Repetindo, o PCMSO deve implantar e deve monitorar a eficácia das medidas de prevenção. Está errado, né? Isso não é tarefa do programa médico, né? Isso vai ser tratado lá no âmbito do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, mais especificamente no plano de ação, né, do PGR. Então, o terceiro item está errado. Então, vamos procurar aqui a alternativa. Apenas, ele quer saber qual está correto, né? Quais desses itens estão corretos. Apenas o 1? Não. Apenas o 3? Não. O 1 e o 2? Apenas? Sim. Então, alternativa C. Só para completar, alternativa D, 2 e 3 apenas não, porque a 3 está errada e a 1 também é correta. E a alternativa E também não pode ser porque diz que todas estão corretas e a 3 não está correta. Questão 46. Um trabalhador de uma empresa de comércio atacadista exerce suas atividades sem estar exposto a riscos ocupacionais. Então, palavrinha aqui importante, né? Como já mencionei, sem estar exposto a riscos ocupacionais identificados no PGR da empresa. E, além disso, ele não é portador de nenhuma doença crônica. Então, a questão ela dá aqui, né? Que sabendo que esse trabalhador realizou seu exame clínico no dia 23 de setembro de 2024, o próximo exame deverá ser realizado no caso, o próximo exame clínico periódico, né? O que acontece? A NR7, ela determina que trabalhadores que estejam expostos a riscos ocupacionais ou que sejam portadores de doenças crônicas, eles têm que fazer o exame clínico periódico no máximo uma vez por ano, né? A cada um ano, anualmente. Já os trabalhadores que não estão expostos a riscos ocupacionais identificados no PGR e que não são portadores de doença crônica, o exame periódico pode levar até 2 anos, né, entre um exame e outro. Então, aqui a gente já consegue responder a questão, né? A questão fala que não tem exposição, né? Ela fala sem estar exposto a riscos ocupacionais e diz que o trabalhador não é portador de nenhuma doença crônica, né? Então, vai ser esse prazo aqui de 2 anos. Então, 23 de fevereiro de 2024, 24 mais 2, 26, né? Então, 2026, 2025 não. E vai ser 23 de setembro, né? Que a questão fala que foi em 23 de setembro, né? Então, a alternativa é. Questão 47. Um dos aspectos a serem observados na elaboração de um PPRA é a identificação dos riscos associados ao exercício de atividades laborais. Esses riscos podem ser classificados como físicos ou químicos.
Assinale a opção que apresenta um exemplo de risco químico. Bom, essa questão ela vai ser anulada, né, com certeza. Primeira coisa, ela cita PPRA, que não existe mais, né, na nossa legislação. Hoje se fala de PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos. Ela fala que os riscos podem ser classificados como físicos ou químicos. Não cita os biológicos, outro erro da questão. E um terceiro erro da questão, né? Que ela fala que um tipo de risco biológico é a poeira, né? Esse era o gabarito dado pela banca, né? Esse foi o gabarito preliminar dado pela banca. As outras alternativas claramente são riscos físicos, né? Vibrações, pressões, radiações e temperatura. Só que o que acontece? Poeira não é risco químico, né? Poeira é uma forma, né, com que as partículas, né, se apresentam no ambiente, a forma como o agente químico se apresenta no ambiente, né? Algumas bancas, né, se não todas, elas cometem esse erro, né, de considerar que poeira é um risco químico, e não é. Mas para a prova, né, como o nosso objetivo é acertar a questão, se aparecer uma questão dessa, se aqui em vez de PPRA falasse PGR, e não levando em consideração esse erro aqui também de não ter citado o agente biológico, né, mas se o enunciado estivesse certinho, você então marcaria a alternativa A, porque claramente as outras alternativas são riscos físicos, e ganharia o seu ponto na prova e passaria no concurso, mas sabendo que isso está errado, né? Mas para acertar a questão, esse é o entendimento das bancas, certo? Outra alternativa, outra questão, né, que também fala de PPRA, que também deve ser anulada. O desenvolvimento do PPRA em uma empresa é composto por várias etapas, e dentre elas o registro de divulgação dos dados, de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do PPRA na empresa. De acordo com a NR 9, esses dados devem ser mantidos por um período mínimo de... E aí ele quer saber qual é esse período, né? Então, novamente, não existe mais PPRA, né? Deveria falar em PGR. E pergunta qual é o prazo de acordo com a NR 9. E na NR 9 não tem mais esse prazo, né, para manter o programa de riscos. Agora o prazo está lá na NR 1. E um terceiro ponto, o prazo não se refere à revisão do PGR, se refere à revisão do inventário de riscos, certo? Então, o prazo se refere ao inventário de riscos, e o prazo é 20 anos. O prazo padrão, né? Porque existem algumas especificidades, né? Mas o prazo padrão é 20 anos. Então, essa questão ela tem que ser anulada, né? Mas se a questão falasse em PGR e falasse se ela falasse em atualização do inventário de risco, né? Em revisão do inventário de risco, aí a gente marcaria aqui, sem dúvidas, alternativa D, 20 anos. Questão 49. Sobre a seleção do EPI por uma organização, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a seleção do EPI deve ser realizada com a participação do SESMIT. Está correto. A seleção do EPI ela tem que ter a participação do SESMIT quando existir o SESMIT, né? Considerando a opinião de todos os empregados da organização. Então, todos é mais uma palavrinha que você tem que estar atento, né? Todos, nenhum. O que acontece? Está errado isso. A organização ela não tem que levar em consideração a opinião de todos os empregados. Ela tem que levar em consideração a opinião dos empregados usuários do EPI, ou seja, aqueles que vão usar o EPI, né? Então, a opinião desses trabalhadores é que deve ser levada em consideração, e não de todos, né? Se existir, né, na empresa, na organização, trabalhadores que não vão usar nenhum EPI, você não precisa colher a opinião deles, né? Porque eles não vão usar o EPI. Então, está errado.
Item 2. Não há obrigação de se registrar ou referenciar. Não há, né? A obrigação de registrar ou referenciar a seleção do EPI no PGR da organização. Isso está errado. Você deve registrar, né, no PGR a seleção do EPI ou referenciar, ou seja, você pode até fazer um documento separado do PGR em que você descreva lá como que ocorreu a seleção do EPI, certo? Mas lá no seu PGR você vai ter que fazer a referência a esse documento à parte. Então você tem que registrar no PGR ou fazer referência. E então aqui fala que não precisa fazer isso, né? Está errado. Item 3. A seleção do EPI deve considerar o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretivas ou a adaptação do EPI, sem ônus para o empregado, quando for necessária a utilização de correção visual pelo empregado no desempenho de suas funções. Está correto. Essa é uma exigência que está lá na NR6, né? Quando o trabalhador ele usar óculos de grau, né? Quando ele precisar de correção, né? Correção visual, a norma chama, né, de correção visual. Quando o trabalhador usar óculos de grau e ao mesmo tempo ele tiver que usar para o desempenho das suas funções um óculos de segurança, né? Por exemplo, para partículas volantes, né? Então, um esmerilhamento, um corte, enfim, em que você tenha a geração de partículas, né? Pequenas partículas volantes que podem atingir o olho, né? E causar lesão. Então, você precisa de um óculos de segurança, né? Nesse caso. Esse óculos de segurança, ele tem que ser de um modelo que se sobreponha ao óculos, né, utilizado pelo trabalhador, óculos de grau, né, de maneira que vede corretamente, né, que proteja adequadamente, ou então que o próprio óculos de segurança ele seja adaptado, né, ou seja, que ele tenha a correção, né, seja um óculos com grau na lente, para que o trabalhador use apenas ele, né? Não precise usar o outro óculos por baixo. Então, tem essas duas opções. Está correto, então, esse item. E a alternativa, então, é a C, né? Que fala que apenas o item 3 está correto. Questão 50. A garantia de segurança do trabalho na indústria da construção passa pela observação rigorosa dos parâmetros estabelecidos na NR 18. Um aspecto central nessa norma é a constituição de áreas de vivência no canteiro de obra, incluindo o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores. Nesse sentido, considerando um canteiro de 100 trabalhadores, deve-se disponibilizar um total de quantos bebedouros, né? Ou dispositivo equivalente. É o seguinte, na NR18 existe uma regra que diz que você tem que ter um bebedouro ou dispositivo equivalente para cada 25 trabalhadores ou fração, certo? 25. Na NR24, esse valor é diferente. A NR24 fala que tem que ter um bebedouro para cada 50 trabalhadores, né? É o dobro. Então, cuidado. NR18 é 25. NR24, 50 bebedouro. Um para cada 50 trabalhadores, né? Um bebedouro. Então, basta a gente pegar 100, que é o valor aqui, né? Que a questão deu, e dividir por 25, né? E a gente vai achar 4, né? Esse é o gabarito. Alternativa B. Questão 51. Uma empresa onde já foi implementado o sistema de gestão de SST está centrada na manutenção e melhoria contínua do sistema. Nesse contexto, e considerando o exposto na OSHA 18.001, uma abordagem eficaz para garantir a identificação de perigos e a avaliação de riscos é... Bom, então, o que a questão está querendo? Considerando a OSHA, né, 18.001, ele quer que você diga qual é
uma abordagem eficaz para garantir a identificação de perigos e avaliação de riscos, certo? Então, qual dessas alternativas traz uma medida eficaz para identificação e avaliação de riscos? Identificação de perigos e avaliação de riscos. Então, alternativa A, implementar medidas de controle baseadas apenas nas recomendações da alta gestão. Repetindo, implementar medidas de controle de risco baseadas apenas, outra palavrinha-chave, né? Apenas nas recomendações da alta gestão. Está errado. Sistema de gestão, tanto de segurança do trabalho como gestão de qualidade, de meio ambiente, enfim, todos os tipos de sistema de gestão, eles prezam pela participação de todos os envolvidos, e não apenas da alta gestão, né? Então, só aqui essa alternativa já estaria errada. Continuando, né? Ela diz ainda, sem consultar diretamente os trabalhadores envolvidos nas atividades de risco, né? Também está errado, né? Como eu falei, o sistema de gestão, ele preza pela participação, né, de todos os envolvidos. Então, você precisa consultar os trabalhadores diretamente envolvidos nas atividades de risco, né? Alternativa B, monitorar ativamente mudanças no ambiente de trabalho e na legislação. Então, mudanças no ambiente e na legislação. Além de promover consultas regulares aos trabalhadores para revisar a identificação de perigos e avaliação de riscos. Está correto. Então, está correto, né? Então, veja só que essa alternativa, ela fala o contrário do que falou a alternativa anterior, né? Porque ela fala em consultar regularmente os trabalhadores, né? Para revisar a identificação de perigos e avaliação de riscos, né? Outra coisa que fala aqui, né? Monitorar ativamente as mudanças no ambiente de trabalho e na legislação. Está correto, né? Não basta você identificar os perigos e avaliar os riscos e não revisar isso, né? Depois, né? Se eu tenho uma mudança no ambiente de trabalho, eu posso ter mudanças nos perigos e nos riscos, né? Então, eu tenho que monitorar se tem mudança no ambiente de trabalho. E também tenho que monitorar a legislação. Por quê? Porque a revisão da legislação, né, a modificação da legislação pode trazer situações em que a organização ela vai ter que rever a sua identificação de perigos e avaliação de riscos, né? Então, um exemplo claro disso é a revisão que sofreram as normas recentemente, né? Você teve a revisão bem ampla, né, da NR1, que abordou essa questão de identificação de perigos e avaliação de risco de uma forma muito mais ampla do que era antes feito, né, na NR9. Então, você mudou a legislação e aí as organizações tiveram que ir lá e fazer uma nova identificação de perigos e avaliação de risco, certo? Então, essa é a nossa resposta, né? Alternativa B. Mas vamos continuar lendo aqui só para a gente identificar o erro das outras alternativas, né? Alternativa C, manter os mesmos procedimentos de identificação de perigos utilizados na implementação inicial. Manter os mesmos procedimentos na implementação inicial, realizando apenas revisões documentais a cada 2 anos. Está errado, né? Isso vai contra o princípio de melhoria contínua, né? Que tem que estar, né, associado ao sistema de gestão. Você manter o mesmo procedimento na implementação inicial, sem revisar, sem modificar, né, ao longo do tempo, vai contra a melhoria contínua. Alternativa D, realizar auditorias anuais de SST e implementar medidas corretivas somente, palavrinha-chave, né, somente quando houver acidentes. Errado, né? O sistema de gestão, ele preza por uma atitude prevencionista, né? Ele se antecipa aos acidentes. Se você implementa medidas corretivas apenas quando acontecem acidentes, você vai estar tendo uma atitude reativa, né?
e não preventiva. Isso está errado, vai contra o princípio do sistema de gestão. E a alternativa é focar na conformidade estrita com a legislação de SST locais, sem considerar as atualizações internacionais ou boas práticas setoriais. Está errado também. Por quê? Quando eu falo aqui de legislação de SST local, né, eu estou falando de âmbito nacional, né? No caso aqui, toda a legislação que a gente tem no Brasil, né, sobre SST. A alternativa, então, fala que eu tenho que considerar apenas essa legislação, que eu não posso considerar, né, que eu tenho que desconsiderar normatizações, né, atualizações internacionais e boas práticas setoriais. Isso não faz sentido, né, quando a gente fala de sistema de gestão, porque também vai contra o princípio da melhoria contínua. Se eu tenho uma prática que pode trazer melhoria para o meu sistema, que pode trazer um melhor desempenho, mais segurança para os meus trabalhadores, eu tenho que adotar essa prática, né? Se ela for aplicável, né, ao meu setor, à minha atividade. E não ficar restrito apenas à legislação local, né? Então está errado também. Questão 52. Uma empresa busca implementar um sistema de gestão de SST baseando-se na OSHA 18001, que destaca a importância de seus papéis, responsabilidades e autoridade no sistema. Nesse contexto, a ação mais apropriada para garantir que os papéis e responsabilidades sejam claramente compreendidos e efetivamente aplicados ao longo da organização é... Então, muita atenção aqui, porque a questão ela pede a alternativa mais apropriada. Ela não quer saber qual é a correta. Lógico, a mais apropriada vai estar correta, mas questões desse tipo que pede a mais apropriada, né? Ela pode ter mais de uma alternativa correta. Não necessariamente você vai ter uma correta e as outras vão estar erradas, né? Mas uma delas vai se destacar como a mais correta, vamos dizer assim, né? A mais apropriada. Então vamos ver aqui, ó. Alternativa A: publicar um documento único de responsabilidade de SST e enviá-lo por e-mail a todos os funcionários. Isso não está errado, mas isso aqui não é muito apropriado. Por quê? Primeiro, que não precisa ser um documento único de responsabilidade. É melhor até que que tenha mais de um documento, mas lógico, também não pode ser muitos documentos, né? Tem que ser o menos possível. Mas se você tem um documento único de responsabilidade SST, esse documento ele pode ficar muito extenso, né? E dentro de uma organização você tem níveis diferentes de trabalhadores, né? De formação, que vão ter compreensões diferentes, né? Então, um trabalhador mais simples, vamos dizer assim, né? Um trabalhador ali de chão de fábrica, né? Aquele que realiza atividade ali no braçal, né? Vamos dizer assim, se um documento muito extenso e complexo, né? Pode desestimular ele a consultar, a ler, né? A entender o documento. Então, em certas situações, é preferível que haja mais de um documento com as responsabilidades de SST, né? E aqui a alternativa também fala em enviar por e-mail a todos os funcionários. Mesma coisa, né? É o mesmo raciocínio que eu acabei de falar. Alguns trabalhadores na organização, eles podem não estar familiarizados com o uso de computador, com o uso de e-mail. Então, para esses trabalhadores, não seria apropriado enviar um e-mail, né, com as responsabilidades. Seria mais apropriado você entregar de forma física mesmo, né, e não por e-mail. Então, não está totalmente errado, né, isso é possível ser adotada essa conduta aqui, mas ela não é a mais apropriada. Alternativa B: definir claramente os papéis de SST apenas, palavrinha-chave, né, apenas para a alta direção e equipe de gestão. Está errado.
eu tenho que definir claramente os papéis de SST para todos, né? E não apenas para a alta direção. E só completando, né, a alternativa fala, já que ele supervisiona as atividades críticas. Eles podem até supervisionar as atividades críticas. As críticas, eles têm que saber o seu papel no âmbito de SST também. Então, realmente, essa alternativa não só ela não é apropriada, como ela está errada. Alternativa C, realizar treinamentos regulares para todos os níveis hierárquicos. Palavrinha-chave aqui, né? Todos os níveis hierárquicos, assegurando que cada trabalhador compreenda suas responsabilidades individuais em SST e como reportar problemas de segurança. Está correto e parece bastante apropriado, né? Mas vamos ter que ler todas as alternativas para saber se essa é a mais apropriada. Alternativa D, centralizar todas as decisões relacionadas a SST em um único comitê de segurança, que será responsável por toda a comunicação e ação corretiva na empresa. Não é uma atitude, uma ação apropriada essa, né? Por quê? Porque sistemas de gestão, eles prezam pela descentralização, né, das decisões, da comunicação, da implementação de ação corretiva, e não a centralização, né? Então, essa aqui não é muito apropriada. E a alternativa é nomear um responsável pela SST que seja diretamente subordinado à alta direção e exigir que ele tome todas as decisões de segurança, sem consulta aos demais colaboradores. Isso aqui não só é inapropriado, como é errado, né? Porque os colaboradores, eles têm que ser consultados. E aqui fala sem consulta aos demais colaboradores, né? Então, a gente viu aqui, portanto, que a alternativa C é a mais apropriada, né? E foi esse o gabarito dado pela banca.